Nesta aula veremos as formas geométricas básicas. Vamos começar então com o comando de linha. Então, na primeira aula vimos as linhas livres e linha com medidas. Agora estamos vendo aqui essa linha de comando em que você observa que existem novos valores, né? Então, para fazer uma linha com ângulo, você digita a letra L, dá um Enter, clica no ponto inicial e depois entra com o símbolo de arroba. Esse símbolo é acionado você apertando a tecla Shift e o número 2. Esse número na sequência é o tamanho da linha, dessa reta. Depois você coloca o símbolo de menor, que vai ser usado para qualquer tamanho de ângulo. E depois você coloca finalmente o ângulo. Tá? Então vou fazer aqui uma linha com 15 unidades, 45 graus. Tá? Digitei L, Enter, cliquei em um ponto. Tá? Agora eu entro com a digitação, arroba 15 na direção 45. Certo? Está feita a reta. Tá? Outra situação é quando o ângulo ele tem minutos e segundos. Tá? Então você entra com o símbolo de arroba, o tamanho da reta, o símbolo que vai preceder o ângulo, e ao detalhar o ângulo você coloca a letra D, que significa graus em inglês. Para colocar o minuto você usa o apóstrofo, para colocar o segundo você usa a aspas, que é a tecla que fica embaixo da tecla ESC. Ao digitar essa forma de valores, você está usando a coordenada relativa polar, certo? Então vou fazer aqui agora esse ângulo com as medidas, digamos, partidas. Então digito arroba 15 na direção 45D, 15 apóstrofo, vai numa sequência, 28, shift, aspas. Tá? Entrou, aperta o Enter, está feito. Está preso ainda, aperta Enter, finalizou. E agora, como que você vai saber que a linha ficou na angulação certa? Você pode usar, então, o comando auxiliar list. Tá? Ele vai averiguar o ângulo e a medida. Tá? Então ele lista informações. Como que se usa? LI, Enter, clica no objeto e depois você dá Enter. Certo? Vamos fazer então para essa linha. Você digita LI, Enter. Clicou na linha e Enter. Abre uma tela. Então você observa lá embaixo, em maiúsculo Line, que é o comando que você usou. E tem a palavra Length. Tem um número 15, um ponto e 4 zeros depois. Né? Então significa que o tamanho é 15. Os 4 zeros é a precisão depois do ponto. O AutoCAD não usa vírgula, usa ponto. Tá? A seguir vem o ângulo no plano XY, 45 de 15 minutos e 28 segundos. Tá? Então está confirmado que o ângulo está correto. Mas como que eu consegui essa precisão toda aqui nessa medida? Tá? Antes de pedir o comando, eu entrei no comando de unidades e alterei a precisão. Tá? Eu alterei, estava em grau decimal, eu alterei para grau, minuto, segundo, e a precisão, que estava apenas o zero, eu aumentei para que pudesse pegar minuto e segundo. Porque se eu deixar só o zero, a informação não vai ser completa. Vamos observar? Então vamos lá. LI, Enter. Cliquei na reta, Enter. Então observe. Comprimento 15. Ângulo no plano XY, 45D. Né? Então dessa forma você não consegue ter toda a informação completa. Então você precisaria ir no comando de unidades, alterar de grau decimal para grau comum, né, de minuto e segundo, e a precisão você teria que aumentar para que ele pegue até o segundo, né, grau, minuto e segundo. E você consegue a informação completa, tá bom? Vamos agora ao comando retângulo, tá? O comando retângulo pode ser acionado pela figura na barra de ferramentas, ou você digitar RSC, tá bom? Essa digitação é chamada coordenada relativa retangular, e ela tem uma vírgula, tá?
É um dos poucos casos em que se usa vírgula no AutoCAD. Essa vírgula está separando o valor de x e o valor de y. Tá? Então vamos fazer o retângulo. ES, Enter. Cliquei, eu vou digitar arroba, no caso. Vou repetir os valores dali. 6,3. Enter. Então está feito. 6 e 3. Tá? E aí é só você substituir os valores para fazer o tamanho do retângulo que você quiser. Vamos agora ao comando polígono. O comando polígono, em inglês, faz polígonos regulares de até 1024 lados. Que no caso vai ser quase a aparência de um círculo. Ele tem duas formas de se fazer. A primeira forma, você faz ele em torno de um círculo, por dentro ou por fora. A segunda forma, sem círculo, o nome já diz, ele não considera o círculo, o polígono é criado independente do círculo. Tá? Fazendo então a primeira forma, precisamos de um círculo. Vou colocar aqui raio 10. Tá certo. Aí o círculo com raio 10. Tá? Eu vou repetir o exercício que está aqui, a figura que está aqui ao lado. Que é um círculo com um pentágono circunscrito. Então digito POL, Enter. Logo na sequência ele pede o número de lados, eu digo 5. Na linha de baixo ele pede o centro do círculo. Né? Então quando eu passo aqui pelo aro do círculo, ele me demonstra o centro certinho. Mas por que acontece isso? Eu vou cancelar agora o comando. É porque no quadro Snap está marcado Center. Tá vendo? Se eu desativar o Center, o comando não consegue capturar mais o centro. Certo? Ó, não captura mais. Né? Então vou cancelar de novo. Eu vou repetir o comando. Tenho que ligar no Snap no modo Center. Eu digitei OS, Enter. Aí você liga o Center. E agora você está preparado para fazer o comando polígono. Então vamos novamente. POL, Enter. Número de lados 5. Na sequência, centro do polígono. Essa setinha significa clicar no centro. Tá? Você pode vir ao meio, vem aqui no meio, ou quando aparece o círculo, você já pode ter a confiança que ele vai pegar o centro. Tá? Na sequência, você vai digitar I ou C. No caso, eu vou botar C para ficar por fora. E na última linha, ele pede o raio. Eu vou digitar o raio do círculo, feito anteriormente, que é 10. Certo? Está feito aí. Um outro modo, o polígono, que não usa o círculo. Ele é independente. Vamos fazer aqui a figura que está aqui à esquerda. É um heptágono com lado de tamanho 8. Certo? Então digitamos POL, Enter. Número de lados, digitamos 7. 7, Enter. Depois ele indica digitar a letra E. Escrevo E, Enter. Mais uma setinha que é para você dar o clique inicial do polígono, onde ele começa. Tá? Pode ligar a tecla F8 para ele permanecer fixo na base. E aí você digita o tamanho direto. Digita 8, Enter. Está feito aí. Um polígono de 7 lados com tamanho de 8. Para você averiguar que o tamanho é exatamente o valor de 8, você usa o comando dist. Está aqui o comando dist. A averiguação de distância. Tá? Você digita DI, Enter. Clica numa linha, no canto, né? E no outro verso. E aqui embaixo vem escrito 8. Tá? Confirmando, averiguando a distância. O último comando da aula de hoje é o comando elipse, certo? O elipse tem um arco. O arco seria o último. Então, a elipse é tranquilo de se fazer. Você digita EL, Enter. Então, você, primeiramente, marca a posição de número 1. Marquei. Você aperta F8 para que fique reto essa elipse. Digita um valor. Eu vou digitar 18. 18. Tá? Então 18 vai ser o tamanho maior da elipse. 18. Eu quero essa elipse com um tamanho na vertical de 6. Então eu digito 3, porque é o valor metade. Tá? 3, Enter. Está feita a elipse. Tá bom? Agora vamos ver como fazer um arco simples. Tá?
digita a letra A, Enter. E você clica 3 vezes. Está feito. Tá? Arco simples, só digitar a letra A, Enter. Clica o ponto inicial, depois um ponto onde será a curvatura máxima, né? Um ponto por onde ele vai passar. Deixa eu fazer uma reta para orientar aqui. Enter. Cliquei no ponto inicial. Clicaria aqui no fim dessa reta. Você observa, então ele passa pelo segundo ponto, é um ponto de flexão do arco. Tá bom? Então vamos finalizar a segunda aula, tá certo? Depois vamos à aula de exercícios. Até a próxima.